Um pequeno problema com Maquiavel, que ele não é um autor sistemático. Ele é um autor que escreve de uma maneira muito confusa, muito livre, muito solta. Por quê? Ele não era um filósofo propriamente dito, no sentido estrito do termo. Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo. Eu me chamo Hilton Buenos Aires, sou bacharel em Direito e doutorando em Filosofia. Neste vídeo eu quero inaugurar um novo quadro, dependendo da recepção de vocês, eu posso trazer outros vídeos assim, que é um vídeo que contém chaves de leitura, chaves de interpretação. Eu trago para vocês conceitos e explico para vocês conceitos fundamentais de um determinado autor, e caso vocês queiram se aventurar na leitura, vocês já vão ter tido um auxílio anterior, né? No caso, hoje nós vamos trazer conceitos fundamentais sobre a obra, conceitos fundamentais da obra de Maquiavel, do pensamento de Maquiavel. Então, dependendo da recepção de vocês, eu poderei trazer de outros autores também, certo? Então, se vocês gostarem desse quadro, desse formato, me avise aqui embaixo, digam quais filósofos vocês gostariam de que eu trouxesse aqui também, para a gente poder manter aqui o canal rodando. Se você chegar no final e tiver gostado do vídeo, deixa um like, cogite se inscrever para não perder futuras aulas, ok, pessoal? Bem, primeiro nós temos um pequeno problema com Maquiavel, que ele não é um autor sistemático. Ele é um autor que escreve de uma maneira muito confusa, muito livre, muito solta. Por quê? Ele não era um filósofo propriamente dito, no sentido estrito do termo. Eu posso trazer um outro vídeo no futuro sobre a vida de Maquiavel, que vocês vão entender com mais detalhes isso aqui. Mas eu posso mencionar agora que, assim, dadas as conjunturas da vida de Maquiavel, ele escreveu de uma maneira muito solta, muito livre. Então, se você pega, por exemplo, o texto do Aristóteles, a Ética Nicômaco, você vê que ele faz um pensamento sequenciado. Para ele falar da felicidade, ele antes define um monte de termos, um monte de conceitos e faz um argumento todo escalonado até chegar na felicidade, para ele poder definir o que ele entende como felicidade. Então, Aristóteles ele entende o que é a razão, ele define o que ele entende como uma razão, como uma felicidade, o viver ético, o que é uma vida contemplativa. Então, os termos que Aristóteles usa, ele os define e tenta deixá-los claros para os leitores e tenta fazer com que o argumento dele siga uma sequência lógica encadeada. Isso não acontece em Maquiavel. O que ele entende por fortuna, Maquiavel não pega e escreve, eu entendo por fortuna tal coisa, eu entendo por virtude tal coisa, eu entendo por. Ele não faz isso em nenhum momento. E aí, para você entender, você tem que ler uma série de textos dele e nesse exercício você vê que certas concepções dele vão se repetindo e elas vão aparecendo sempre dentro de um contexto, né? Esse contexto tende a se repetir, um mesmo cenário, e aí você, com base nessas conjunturas, você consegue inferir o que é que ele entendia como por virtude, por fortuna, e assim sucessivamente. Tá? Isso implica que, para eu explicar um conceito de Maquiavel, um conceito, eu tenho que explicar ele em relação a outros tantos, porque um conceito dele se comunica com tantos outros. Então, eu não posso explicar o que é a virtude isoladamente, no caso a virtude isoladamente. Não posso explicar o que é a necessidade isoladamente. Ela tem que estar acompanhada de uma outra explicação de conjunto. Uma das dificuldades em compreender Maquiavel é justamente essa, a razão do Estado. O que é que significa a razão do Estado? Série, um conjunto de conhecimentos teóricos e técnicos, no caso de Maquiavel, conhecimentos ainda mais históricos, o conhecimento da história, vai permitir com que o homem do Estado, o príncipe, o governante, os governantes de uma república, os responsáveis por um Estado, eles façam com que esse Estado sobreviva. Entretanto, essa concepção da razão do Estado ela não aparece em Maquiavel com esse termo. Maquiavel não escreve sobre a razão do Estado, ele escreve sobre a arte do Estado, l'arte dello Stato. O termo razão do Estado ele aparece em Francisco Guicciardini, que era amigo de Maquiavel, Giovanni della Casa, que era contemporâneo também, aparece de uma maneira meio vaga, digamos assim. Né? Agora,
A teoria mesmo da razão do Estado, ela viria a ser posteriormente, mas ainda na mesma época contemporânea, ela viria a ser posteriormente desenvolvida por um cara chamado Giovanni Botero. Giovanni Botero. E Giovanni Botero, ele vai ter uma concepção um pouco diferente da concepção da arte do Estado de Maquiavel. Muitas semelhanças, mas com certas diferenças. A obra de Maquiavel ela serviu para uma inspiração posterior por autores que definiram o termo, que utilizaram o termo, que fizeram do termo a sua própria bandeira teórica, mas Maquiavel não foi o responsável por criar essa terminologia. Aqui, dentro desse contexto, incide aquela lógica dos fins justificam os meios. Entretanto, Maquiavel nunca escreveu essa frase, os fins justificam os meios. Essa frase, ela é, na verdade, uma interpretação que pode ser dada à obra dele. Né? Se você interpreta, principalmente o príncipe, se você interpreta o príncipe de uma maneira específica, você pode chegar à conclusão de que sim, os fins justificam os meios, e essa lógica ela estaria atrelada a essa lógica da razão do Estado. Ou seja, se o meu objetivo final é conservar o Estado, conservar o poder, conservar o domínio, evitar problemas assim de ordem interna, de ordem doméstica no meu Estado, então eu poderei me utilizar de fins injustos para um fim justo. Essa é a discussão mais comum que se encontra. Entretanto, faço aqui a ressalva, Maquiavel não escreveu essa frase em parte alguma. Agora o conceito da virtude, e ele se comunica com o conceito de necessidade, o conceito de fortuna, ocasião e a própria noção da arte do Estado, da razão do Estado, e também a noção de tempo. O que é que Maquiavel compreendia como tempo? Então, para eu explicar um conceito, eu tenho que explicar outros cinco que estão ao redor. Antes de Maquiavel escrever O Príncipe, havia um gênero literário muito comum na Idade Média e também no Renascimento, que eram as obras que receberam o título de Espelhos dos Príncipes. Foram escritas por diversos autores ao longo da história. Era um tipo de manual que era dado ao governante, contendo conselhos de como ele poderia ser um bom governante. E dentre esses conselhos havia a chamada para que o príncipe fosse virtuoso, o governante fosse uma pessoa virtuosa. E o que se entendia como virtude dentro desse contexto eram aquelas virtudes teologais e as virtudes cardeais, ou seja, as virtudes dentro de um ideário, de uma cosmologia, uma cosmovisão cristã. Entretanto, a obra O Príncipe de Maquiavel, ele é uma tipo de releitura de um espelho de príncipe, certo? Ele vai apresentar ao governante, né, justamente o que é que ele deve fazer para conservar o seu estado. Isso quer dizer que a virtude, que é como Maquiavel escreve, ela é, na verdade, a capacidade de adequar-se às circunstâncias, de adequar-se à necessidade e fazer a ação necessária para conservar o seu estado. A depender da necessidade, a ação que o governante deve tomar é uma ação considerada para o padrão das virtudes cardeais e das virtudes convencionalmente compreendidas, seria uma ação impiedosa, uma ação cruel, uma ação violenta. Há outros momentos em que a ação necessária, que a necessidade demanda, é que seja feita uma ação justamente bondosa, clemente. A necessidade ela vai ditar a regra da ação. Essa necessidade também pode ser chamada de fortuna, porque fortuna ela adquire uma dinamicidade muito grande no pensamento de Maquiavel. Às vezes a fortuna é a própria deusa fortuna, a própria entidade que chamemos de metafísica, mitológico-metafísica. Às vezes a fortuna é apenas uma expressão idiomática que no contexto italiano daquela época, a fortuna dentro da expressão idiomática ela significava o azar no sentido assim, aquilo que não se espera, o inesperado, o imprevisível, a própria sorte. Então, se a gente diz assim, ó, deixemos isso, que a sorte resolva isso aqui. No caso, deixemos isso que o acaso resolva isso aqui, poderia ser dito, deixemos nas mãos da fortuna. Isso é o que significa na expressão cotidiana toscana, principalmente. Então, a fortuna, como isso que está para além do controle das mãos humanas, se comunica com o conceito de necessidade.
E por outro lado, essa concepção de adequar a ação conforme o que diz a necessidade também tem como sinônimo adequar a ação com o tempo. Também a fortuna aparece como sinônimo de céu, como sinônimo de tempo, o tempo cronológico, digamos assim. Então, há determinados momentos que Maquiavel diz que é necessário saber adequar a conduta às demandas do tempo. Ele fala até de Cipião e Aníbal. Cipião na África e Aníbal na própria Itália. Cipião, ele agiu com muita clemência, com tranquilidade, com prudência. Ele foi um líder, um homem da política dos exércitos romanos com muita tranquilidade. Assim, foi muito, ele não foi uma pessoa de ímpeto vigoroso. Mas o tempo em que ele viveu e as conjunturas do local onde ele viveu demandavam uma pessoa com esse tipo de temperamento. Ao mesmo tempo, na Itália havia necessidade de ímpeto, de violência, de força, de um ímpeto belicoso. E Aníbal, ele realizou essas ações adequando-se aos tempos. Então, essa adequação da ação do homem no tempo, Maquiavel vai chamar de riscontro. É chamada a teoria do riscontro. E aqui se comunica. Então, a virtude é saber passear por essas conjunturas. Em outras palavras, na própria expressão idiomática toscana, é a virtude vencer a fortuna, pôr a fortuna a seu favor. Essa fortuna, como uma metáfora, também aparece sempre acompanhada da ocasião. E a fortuna, na própria pintura renascentista, muitas vezes em alguns autores, ela é retratada em poetas como fortuna ocasião, ou seja, existem aqueles que pintam a fortuna e a ocasião, e existem aqueles que pintam a fortuna como sendo a própria ocasião. Então, isso vocês encontram nesse panorama cultural aqui do Renascimento. Dentro dessa conjuntura da virtude de sobrepor a fortuna, de adequar-se à necessidade e de saber qual é a demanda dos tempos e a demanda dos lugares, para você poder justamente adequar-se, nós vemos aqui a feição do que vai ser considerado o realismo político. O realismo político ele é uma concepção muito presente na teoria política contemporânea, principalmente nas relações internacionais. Nós temos até a escola realista das relações internacionais, John Mearsheimer e tantos outros, que fazem aquele debate contra os marxistas, contra os liberais, contra a escola inglesa, enfim, é um tema muito interessante. Mas o realismo político das relações internacionais ele nasce justamente com quem? Com Tucídides, com Maquiavel e com Hobbes. O realismo político de Maquiavel ele é chamado de, nas próprias palavras dele, verità effettuale, a verdade efetiva, la verità effettuale delle cose, a verdade efetiva das coisas. Porque no capítulo Príncipe, Maquiavel ele comenta que gostaria de escrever alguma coisa útil para o leitor, considerando que é útil ele falar das coisas como elas de fato são, ele vai se preocupar com a verdade efetiva das coisas e não com a sua imaginária representação. Então, nesse sentido, ele vai trazer uma série de características dos homens, como é que os homens são. Vai falar que os homens são. Aí, aqui, o realismo político, nós percebemos uma presença de 3 ou 4 características que nós podemos pintar esse realismo político. O primeiro é que ele parte da noção, da visão da natureza humana, ou seja, como é que o homem é, como é que é o ser humano. E é uma perspectiva bem pessimista, às vezes um pouco fatalista, né, meio trágica, meio fatalista, mas considera que o homem ele tem características que elas são fundamentais para poder entender como é que a política funciona, e essas são características ruins, são características bem negativas. Então o homem ele é codicioso, ele é invejoso, ele é mau, ele só faz o bem se ele tiver um interesse, o homem é interesseiro. Quando você não tem mais o que oferecer para eles, eles te abandonam, né? E não tem consideração, não tem honra. Outra concepção, que dessa concepção ela é decorrente, é a concepção própria do conflito, da guerra, a inevitabilidade do conflito, tanto interno quanto externo. Ou seja, sempre haverá guerra
e sempre haverá conflito, porque o homem ele é inclinado a fazer isso. O homem ele é invejoso, ele é codicioso, ele é ambicioso. E a ambição do homem faz com que ele ambicione os bens alheios e sempre haverá guerra. E se não houver a guerra de um Estado contra outro Estado, vai haver guerra interna, guerra doméstica, ou seja, as facções lutando pelo poder. Esse é um terceiro elemento do realismo político de Maquiavel, da verdade afetiva das coisas, é que essa guerra interna ela vai moldar justamente os polos de poder. Essa é a dinamicidade dos polos de poder, das facções, nas palavras de Maquiavel, as seitas, sete com dois T's, as seitas ou facções que compõem os poderes que dinamizam a vida civil de um lugar. E a quarta concepção desse realismo político, a gente pode considerar, para Maquiavel não há uma maneira de você escolher um bem sem que essa sua escolha considerada boa traga algum malefício, ou seja, é um impedimento de dissociar o mal do bem. Toda ação que você faz, ela vai trazer em si um inconveniente. Qualquer ação boa traz em si um resultado que também não é bom. Você tem uma ação boa, traz um resultado bom, mas sempre terá uma desvantagem. Para Maquiavel não há como a gente trilhar um caminho do meio. E não há como evitar esses inconvenientes. Toda ação, mesmo que ela seja uma ação boa, ela vai ser permeada de consequências que não são boas, que estão além dos interesses que nós buscávamos, né? Os efeitos estão muito além dos nossos controles. Aqui também ensina um pouco a própria questão da fortuna, aquilo que está além da ação das mãos humanas. A maneira como ele pinta o ser humano, a natureza humana, ela traz em si essa visão de que todos os organismos políticos eles estão sujeitos à corrupção, certo? Pelo homem ser ganancioso, cedo ou tarde as instituições políticas elas vão se corromper e vão deixar de fazer aquilo pelo qual elas nasceram para fazer, ou seja, para servir o cidadão, para servir a sociedade. Elas vão começar a atender os interesses particulares de quem compõe as instituições. Essa é a corrupção. Entretanto, na concepção de corrupção de Maquiavel, nós encontramos uma reminiscência, nós encontramos como é que eu posso dizer, uma inspiração numa noção grega de corrupção, que é a anaxíclosis. A corrupção, ela tem um estado cíclico na obra de Maquiavel. Um estado, ele degenera, ele tem um modelo político bom, ele se degenera para um modelo político ruim, e ele se regenera para um modelo político bom, e ele se degenera para um modelo político ruim, e assim sucessivamente num ciclo. Maquiavel retira isso de Políbio, apesar de nós encontrarmos uma concepção muito parecida em Platão e em Aristóteles, mas Maquiavel ele retira disso em Políbio, um autor grego, que é a noção de que uma monarquia, que é um bom modelo de governo, se corrompe e vira uma tirania. Aí a tirania é derrubada, é instituído um governo aristocrático, um governo de poucas pessoas, mas com mais pessoas do que uma monarquia, só que ele se corrompe e vira uma oligarquia, e essa oligarquia ela é derrubada e é criado um governo de mais pessoas, mais participação. Ele não usa a palavra democracia, essa palavra não existe no vocabulário, mas esse governo ele se corrompe e vira um governo licencioso, caótico, desordenado das massas, e esse Estado governado por essa massa desordenada vai se destruir, vai se voltar novamente a um governo de uma pessoa só. E assim esse ciclo ele passa, né? Dentro dessa concepção, nós encontramos justamente a concepção de naturalismo em Maquiavel. Ele trata esses organismos como se fossem organismos vivos. Essas instituições políticas, elas são organismos vivos que têm pulsões, que têm vitalidade e degeneram, perdem vigor, perdem saúde, né? A sociedade é vista como um organismo vivo. Isso também é muito grego. Essa concepção existe nos gregos. E Maquiavel herda, principalmente da leitura de Políbio, certo? E ainda assim nós encontramos um elemento que ele é muito interessante para os marxistas. Os marxistas que leram Maquiavel, eles se debruçaram muito
nesse conflito das classes, eles veem muito a luta de classes aqui nesse ponto, que é quando Maquiavel fala dos humores, certo? Ele diz que há dois humores em toda a sociedade: o dos grandes, no caso, uma elite, uma nobreza, e do povo. Os grandes querem dominar e o povo quer ser livre. A liberdade, ela vai surgir justamente desse conflito. Aí aqui nós vemos que se o conflito existe, ele é inevitável, há que se lidar com ele, não há como evitar o conflito. Então há como administrá-lo. Um estado ele vai ser saudável quando o conflito ele pode ser administrado. E é isso que Maquiavel propõe, que se saiba administrar o conflito. Essa é a maneira de se ter liberdade. Porque quando não se administra o conflito, quando se reprime, nós temos uma tirania. E quando não se controla o conflito, nós temos o caos, o governo licencioso das massas caótica e desordenada. Nós temos uma anarquia. Então há sempre essa dinamicidade entre as facções, entre os polos de poder conflitivos e atuantes na sociedade. Esses são os humores. E quando Maquiavel usa a palavra humores, ele está fazendo menção a uma corrente muito mais antiga, que é uma corrente da medicina de Galeno. Galeno dizia que a saúde dos corpos eles eram devidos, a saúde ela era devida à presença dos humores conflitantes e contrastantes dentro do corpo, e a saúde dependia do equilíbrio desses humores. E a doença advinha do desequilíbrio. Então, quando Maquiavel fala do equilíbrio dos humores, ele está fazendo menção a uma concepção da medicina aplicada à visão política e social. Então, esse é o naturalismo em Maquiavel. Todas essas concepções que eu falei aqui para vocês, todas elas se comunicam. A liberdade se comunica com a virtude, com a fortuna, com a necessidade, com a ocasião. Os humores se comunicam com a liberdade, com a fortuna, com a ocasião, com a teoria do riscontro, com tudo, com o realismo político, com a natureza humana. Tudo se comunica. Novamente, todas essas concepções, elas não estão claramente descritas e explicadas por Maquiavel na sua obra. Eu considero os humores assim, assim, assado. Eu considero a liberdade tal e tal coisa. Não, não está. Então, isso é um trabalho que você tem que fazer de interpretação. Essa é um panorama geral da obra de Maquiavel. Eu pretendo trazer outros vídeos dentro desse formato. Provavelmente no futuro, quem sabe, eu possa até montar um clube de membros aqui no canal e fazer esses vídeos completos só para os membros. E eu pus para as pessoas, para o grande público. O vídeo pode ter apenas uma parte, o vídeo completo apenas para os membros. É uma coisa que eu posso fazer também, depende da recepção de vocês. Por favor, deixe aqui um comentário sobre se você já estudou isso, se você já viu, se você gostou desse vídeo. Se você quer mais vídeos assim, deixe que eu saiba. Comente comigo para eu poder trazer mais material para vocês assim também. Deixa um like, se inscreve. Se você puder compartilhar esse vídeo, vai me ajudar tremendamente. Se vocês quiserem fazer uma consultoria para a vida de estudos, para organizar uma rotina de estudos, eu também tenho disponibilidade na agenda, é só me procurar lá no Instagram que a gente conversa e organiza um dia, ok, pessoal? Valeu e até a próxima.